Demissões em massa, obras atrasadas e muita insatisfação. Em Batalha, na região norte do estado, uma crise administrativa e financeira tem abalado o município e fez com que servidores fossem às ruas protestar. A população também reclama que serviços essenciais não estão sendo oferecidos corretamente. O município de Batalha fica a 154 quilômetros de Teresina. São 25 mil habitantes que vivem aqui. Dos 12 postos de saúde, 6 estão como este, que fica na Vila Coping e teve suas atividades interrompidas por conta de uma reforma. A obra começou em julho de 2012. A previsão para terminar era dezembro do mesmo ano. O que chama mais a atenção é esta placa, que foi colocada há menos de 2 anos. Como se o posto estivesse funcionando. É o que explica esta técnica em enfermagem do município. Ela foi colocada numa vinda da fiscalização do PEMAC. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Aí o Ministério da Saúde mandou essa fiscalização, aí foi colocada a placa em todos os postos de saúde, como se ele estivesse terminado por causa da fiscalização. A gente segue caminhando aqui pelo bairro para chegar ao local para onde foi transferido o posto de saúde desde o início da reforma daquele lá. Ele funciona nesta casa que pertence ao grupo de idosos da região. Hoje é sexta-feira, são 10 horas da manhã e olha o que nós encontramos. O posto está fechado e não tem ninguém aqui dentro. Dona Teodora sofre de diabetes e pressão alta e vai ao posto com frequência para tentar controlar as doenças, mas não gosta do atendimento. Consulta médica tem que entrar lá para dentro e se qualquer pessoa, médico ou enfermeira, qualquer pessoa, não tem que bater na porta? Mas não bate porque não tem a porta, é só o pano. Só a cortina. Só a cortina. Quem também não está nada satisfeita é a Dona Francisca. A obra de uma creche começou há 5 anos, mesma época em que ela começou a fazer a casa onde vive. Há tempos se mudou para cá, mas a creche nunca foi concluída e a neta dela não pode estudar perto de casa. Tem a neta e tem outros netos que poderia estar estudando, tivesse começado, né? E aqui a comunidade, o conjunto é muito grande. Tem muita criança. Muita criança e é muito carente. Seu Domingos mostra o que sobrou da placa da obra que começou em 2012. Ele era operário aqui, contratado por uma empreiteira, mas nunca recebeu toda a rescisão de contrato. Eles vieram, o engenheiro da obra veio e aí me deu, não, seu Domingo que está errado, aí eu vou lhe dar um agrado aqui, um adiantamento de 1.000 contas, aí me deu esses 1.000 contas e pronto. Aí passou 2 meses, disse que depois vinha acertar tudo, aí não veio, aí nós botamos lá na justiça. Nossa equipe encontrou a prefeita de Batalha em mais uma obra atrasada, mas preferiu nos receber na prefeitura para falar dos problemas. A creche, ela foi novamente licitada, mas a empresa ela não cumpriu. Então, com os prazos, nós tivemos que fazer nova licitação. Sobre os postos de saúde, também, tem 3 na cidade, esses aí, o andamento dele está dentro do limite. Os outros, a empresa também não cumpriu com o acordo. Tivemos que rescindir uma parte do contrato. No início do mês, 36 servidores concursados do município receberam notificação avisando que seriam demitidos. As imagens são de uma manifestação que eles fizeram na última quarta-feira. A gente se preparou, se formou, estudou para entrar pelo lado de direito do nosso trabalho, que a gente procura, e de repente acontece uma situação dessa, né? Mesmo de licença maternidade, Natália também recebeu a carta. Como eu tinha feito o concurso, eu achava, né, que era para sempre, não iria sair deste concurso. Já tinha acabado o período probatório? Sim, já tinha acabado. Já estou com 3 anos, já vai fazer 4 agora em abril. O município mantém no quadro de trabalhadores prestadores de serviços sem concurso, mantém no quadro de trabalhadores pessoas que do seletivo da educação, da saúde que houve, que estão trabalhando, que tiveram agora em janeiro seus contratos certamente renovados, porque eles estão nos mesmos postos que trabalharam até dezembro. E a gente conhece todos eles. O caso de Antônio é diferente. Ele trabalha como professor de matemática no estado e no município, aprovado em concursos públicos.
No mês de março de 2014, eu recebi uma citação da Prefeitura que estava fazendo parte de um inquérito administrativo. Esse inquérito falava exatamente da duplicidade de função, tanto professor do município como do Estado, só que os meus vencimentos já foram descontados por parte da Prefeitura logo em fevereiro. Também conversamos com a prefeita sobre o assunto. Eu tenho que cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Também sou orientada pelo Ministério Público e quase todo mês vou lá. E o Ministério me orientou a tomar decisões. Tomei minhas decisões e, por último, a demissão dos funcionários. As primeiras tomadas foram de confronto de folha. Professores, né, com 120 horas, que é impossível. Um professor dá 40 horas no município, 40 horas no estado, 40 horas em outro município. Quem sai lesado é a população, porque esse professor ali não pode cumprir essa carga horária. Se por um lado faltam recursos, por outro, a prefeitura tem dinheiro para pagar o aluguel deste terreno para servir como garagem para veículos oficiais. E esse gasto não é pouco. O documento do Tribunal de Contas do Estado comprova. Por mês é pago pelos cidadãos de Batalha pelo menos R$ 2.500. Aqui o caso mais grave. Em abril do ano passado, apenas para guardar material de limpeza e garagem no mesmo terreno, o valor foi de R$ 42.000. E olha a situação dos ônibus escolares estacionados no terreno. São novos e já estão sem pneus. A prefeitura diz que retirou todos para serem recauchutados. A gente procura fazer o trabalho da gente da melhor forma possível, seguindo as regras, as leis, e de repente acontece uma situação dessa, então é triste, né? Bom, com relação ao pagamento do aluguel de um terreno, desse terreno que a gente acabou de ver, onde ficam os veículos da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura disse que o valor de R$ 42.000 informado no mês de maio, na verdade, é referente ao ano todo, só que o documento mostra que o pagamento, mês a mês, é no valor de R$ 2.500. E sobre prestação de contas dos municípios, eu entrevisto agora o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Jailson Campelo. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Piauí TV Primeira Edição. Boa tarde. Bom, a prefeita de Batalha, como exemplo para todos os municípios, eu vou tirar aqui a prefeita de Batalha, que falou que precisa obedecer à lei de responsabilidade fiscal. O município já estava ultrapassando o limite, por isso ela teve que fazer todas essas demissões, inclusive de servidores concursados, para tentar enxugar a folha, fazer com que o município voltasse a obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Hoje, essa é a maior dificuldade dos municípios. Como é que estão esses trabalhos do Tribunal de Contas do Estado em relação a esses municípios que vêm descumprindo a lei de responsabilidade fiscal? O Tribunal de Contas não ignora e nem pode ignorar que os municípios efetivamente passam por problemas ocasionados tanto por uma queda na receita, pela própria atividade econômica do país, que teve uma depreciação, como também pela transferência de serviços oriundos de programas do governo federal. Então, o município teve, por um lado, uma queda de receita e, por outro lado, um aumento na despesa com o pessoal para dar cumprimento àqueles programas federais que são importantes para a população. Mas isso causou esse desnivelamento entre receita e despesa, e os municípios estão sim enfrentando essa problemática, e o Tribunal de Contas está procurando verificar de que maneira vai dar um tratamento a cada qual desses municípios que puderem comprovar que efetivamente esse excesso de despesa ele se deu exatamente pela queda na receita e pelo aumento dos gastos com o pessoal dos programas do governo federal. A lei de responsabilidade fiscal ela é extremamente rigorosa com os órgãos públicos no que se refere aos limites de gasto com o pessoal. E isso tem uma razão de ser. Um município que comprometa mais da metade dos seus recursos com o pessoal, ele não tem condições de fazer investimento algum no município e, com isso, quem termina sofrendo é a própria população. Daí porque existe esse limite máximo para gastos com o pessoal. Mas alguns municípios acabam desobedecendo, não por esse fator que o senhor acabou de falar, mas por irregularidades. O TCE está atento a isso?
O tribunal está atento a esses municípios que efetivamente incharam a folha de pagamento, que não se programaram adequadamente e que, portanto, estouraram o limite. A lei ela é extremamente rigorosa quando estabelece as penalidades para o descumprimento desses limites. Não é o tribunal que penaliza os municípios ou os gestores, é a própria lei de responsabilidade fiscal, que, por exemplo, dentre outras, veda a transferência de recursos, transferências, a celebração de convênios por parte dos municípios com o governo federal. E como nós sabemos que os municípios hoje, muito largamente, eles são administrados a partir desses recursos, desses convênios com o governo federal, se porventura eles ficarem impossibilitados de celebrar, de receber esses recursos, certamente a população sofrerá ainda mais. Então a própria lei ela já diz que o gestor tem o dever de reduzir a folha de pagamento, inclusive exonerando os servidores que sejam estáveis e concursados. Só para a gente alertar aí a população, quando é que ela deve desconfiar, a própria sociedade civil desconfiar de que o município está passando por algum tipo de dificuldade por causa de ingerência da prefeitura, dos vereadores, dos gestores em geral? O Tribunal de Contas do Estado ele tem investido bastante nessa parceria com o cidadão, tentando fazer com que o cidadão exerça o controle social. Afinal de contas, é o cidadão que está no município que pode verificar se a limpeza pública está acontecendo, se os postos de saúde têm profissionais de saúde, se há medicação, se as unidades escolares têm merenda escolar, têm aulas regulares, enfim, se as obras que estão sendo construídas estão sendo concluídas. Nós vimos aí na reportagem, por exemplo, que algumas não estão, de maneira tal que o tribunal, estando aqui na capital, ele necessita desse concurso do próprio cidadão, no exercício do controle social, para nos alertar e dizer o que está acontecendo no seu município. E aí nós temos canais efetivos de comunicação com a sociedade por meio do nosso site www.tce.pi.gov.br. Tem um espaço para que o cidadão possa entrar em contato com o tribunal sem a necessidade, inclusive, de se identificar. Basta que ele reporte o fato e que o Tribunal de Contas, pelos mecanismos que possui, possa fazer a devida apuração. Doutor Jailson, muito obrigada pelas suas explicações, esse alerta aí à população. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, e outra questão é a legalidade das demissões, como a gente viu aí, de servidores concursados lá em Batalha, mas é algo que, como o doutor Jailson também explicou aqui, pode sim acontecer. Vamos conversar então sobre esse fato com a Neyara Pinheiro. Neyara, que está aí ao lado de um especialista, vai explicar se realmente isso pode acontecer, em que ocasiões. Boa tarde, Neyara. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Eu estou com o presidente da Comissão de Defesa do Concurso Público da OAB Piauí, o advogado Berto Cabaleiro. Ele estava acompanhando a entrevista do conselheiro substituto Jailson Campelo. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor: pelo entendimento da OAB, essa demissão de concursados, ela pode ser feita baseada nesse princípio de que extrapolou a lei de responsabilidade fiscal com gastos de pessoal? Boa tarde a todos. Nós, da OAB, entendemos que o servidor concursado, a partir do momento que ele é nomeado, começa a exercer o cargo, ele passa a ter um direito adquirido, né, preparado e imbuído nessa função. Portanto, entendemos que existem outras formas de reduzir esse valor, né, de reduzir esses gastos, para que não prejudiquem o servidor. Então, nós lutamos, na verdade, para isso, para que seja mantido a posse dos servidores, o exercício nos cargos, sem que sejam demitidos. Mas, legalmente, eles podem ser demitidos, no seu entendimento? Nós entendemos que não. E quais são os critérios que um concursado ele pode ser demitido? Bom, o servidor concursado ele passa por um chamado estágio probatório. Até os 3 anos, ele vai adquirir a estabilidade. Durante esses 3 anos, a demissão dele é mais flexível, por assim dizer. Mas o essencial, dependendo do caso, o essencial é que o servidor seja notificado para que ele apresente as suas razões, para que ele se defenda, para que ele participe desse processo administrativo. Tá? Isso aqui é o fundamental. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. Aline. Neyara, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações.